Isaías capítulo 61, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, a vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu vou repetir então a leitura mais uma vez. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este rico privilégio de estarmos na tua casa e podermos louvar e bendizer o teu santo nome, ó Deus. Ó Deus, colocamos diante do Senhor, ó Pai, todas essas crianças, ó Deus, que estão aqui à frente, e te rogamos, ó Pai, nesta noite, que o Senhor, ó Pai bendito, fale através daqueles que irão ministrar a palavra a estes, ó Pai. Que as crianças também, ó Deus, no seu momento em particular, ó Pai, elas possam ouvir a Tua voz através das nossas irmãs, ó Deus, que serão canais de bênção nas mãos do Senhor. Também, ó Pai, nós que ficarmos aqui, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz, que nós saiamos daqui impactados pela Tua palavra, pelo Teu poder e pela Tua presença. Nós viemos, ó Pai, neste lugar, ó Deus, não por acaso. Nós não estamos aqui, ó Pai, para cumprir mais um rito, ó Deus, em nossas vidas. Nós viemos nesta noite para ouvir a Tua voz, para sermos tocados pelo Teu Santo Espírito, para sairmos daqui, ó Pai, esperançosos, revigorados, ó Pai, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, a ponto de testemunharmos, ó Pai, a este mundo perdido, as maravilhas que o Senhor tem operado no nosso meio. Então, ó Pai, nesta noite, fala profundamente conosco, que os nossos corações, ó Deus, estejam abertos à Tua voz, à Tua palavra, e que a cada dia, ó Pai, quando estivermos na Tua presença, que nós possamos nos alegrar no Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. As crianças podem então subir. O que estava acontecendo na época de Isaías, perdão? Qual era o contexto em que este texto sagrado foi escrito? O que acontecia na época do profeta chamado profeta messiânico, este profeta que foi chamado por Deus? O que estava acontecendo no seu tempo? A palavra de Deus nos ensina que ele começou a sua atividade profética no ano em que morreu o rei Uzias, quando ele foi chamado lá no capítulo 6. E eu anotei algumas coisas que estavam acontecendo
naquela época, no meio do povo judeu, no meio do povo de Israel, no povo escolhido pelo Senhor, e que, ao olhar, então, para essas coisas que aconteciam lá, no passado, fiquei a me perguntar e a olhar o contexto que nós estamos vivendo, seja no mundo, seja no nosso país, seja no nosso estado, seja na nossa cidade, seja nos nossos lares. Uma das coisas que estava acontecendo nesta época, o reino estava dividido entre reino do norte e reino do sul, por causa de uma desobediência ao mandado do Senhor, às leis do Senhor, à vontade de Deus para aquele povo. Por causa da desobediência e do distanciamento do povo, o reino se racha entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte fica com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos, reino do sul, reino de Judá, com 2 tribos, e ambos não se davam. O povo não estava dividido apenas numericamente, geograficamente, mas também eram inimigos entre eles. Outra coisa que estava acontecendo naquela ocasião, havia muitos conflitos entre os 2 reinos, eles se odiavam, eram promovidos separadamente em cada reino daquele, alguma coisa que podia, de certa forma, vir a prejudicar uns aos outros. O reino do norte e o reino e os sírios se uniram para atacar o reino do sul. Olha o que estava acontecendo, além da divisão, o reino do norte se uniu à Síria para atacar Jerusalém, para atacar o reino do sul. Eles fizeram, o povo de Deus fez uma aliança com os inimigos para atacar os seus, os da sua descendência. Olha o que estava acontecendo. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei dos assírios, e tomou todas as cidades fortificadas do reino do sul. Em 721, Sargão II conquistou e arrasou toda a Samaria. E o que aconteceu, apesar de todas essas coisas? A independência do Estado de Israel chegou ao fim e ficaram reduzidos à província do Império Sírio. Queridos irmãos e amigos, era uma calamidade só. Havia perversidade e maldade no coração do povo escolhido por Deus. E então Deus levanta um homem chamado Isaías para profetizar no meio disso tudo, no meio de todos estes conflitos. Mas se nós formos percebermos o que de diferente está acontecendo neste tempo, se nós olharmos o nosso mundo nos noticiários, há tanta divisão, há tanta guerra, há tanta destruição em nome de interesses, em nome de religiões, em nome de deuses. Vimos lá no Oriente Médio, na Síria, lá no Iraque, na faixa de Gaza, como que eles guerreiam uns contra os outros por interesses políticos, em nome de uma falsa religiosidade, em nome de um falso Deus. Os povos, os reinos também, nos dias de hoje, estão divididos. Olhe para o nosso país. O vice-presidente contra a presidente. O dinheiro que nós ganhamos com o nosso suor está curto, não é verdade? A cada dia que nós vamos ao supermercado, a gente leva um susto, porque as coisas não param de subir.
E isso é reflexo de má administração, de homens que estão no poder, mas estão no poder pelo poder. Olhe para o contexto das famílias que estão em torno de nós, de entes queridos nossos. Quanta divisão, quantos conflitos entre marido, esposas, filhos. Nós estávamos conversando hoje pela manhã e foi dado aqui algumas estatísticas de homens, de irmãos nossos que trabalham com casais, sejam advogando, de que muitas das vezes se é usado o filho, a filha, como moeda para contrariar a vontade, deixar o cônjuge sem nada, sem nenhum prazer. Pais que estão brigando dissolutamente, totalmente equivocados no que vem a ser pai de verdade, mãe de verdade. Nós estamos vendo aí as famílias nos dias de hoje divididas dentro de casa. Homens, maridos que não conversam com as suas esposas, não há diálogo, não há prazer conjugal, não há nada de bom. Filhos inimigos debaixo do mesmo teto. Não é o que nós estamos vendo, e na época de Isaías não era diferente. Mas por que nós estamos dizendo isso tudo? Porque em meio a essa calamidade toda, em meio a este sofrimento todo, em meio a tanta desgraça que nós estamos vendo aí, Deus ainda levanta homens e mulheres, igrejas, famílias, para serem usadas por Ele. Diz Isaías no primeiro versículo do capítulo 61, Ele levantou e Ele meio que puxou a responsabilidade para si. E Ele disse: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Irmãos, nós somos estes que o Senhor quer levantar neste mundo caótico que nós estamos vivendo. Deus tem levantado homens e mulheres, eu e você, para agirmos beneficamente nessa sociedade podre que nós estamos vivendo. Ah, mas talvez você diga assim: mas eu, pastor, mas eu não tenho tanta habilidade assim, eu não tenho tanto despreendimento assim. Será que eu sou chamado mesmo? Ah, eu faço parte da comunidade de fé, mas eu não creio que Deus vai agir pela minha vida. Irmãos, eu tenho algo para lhe dizer nesta noite. Você é aquele que Deus está procurando, é aquele que Deus tem levantado para ser usado por Ele mesmo. Primeira coisa de uma pessoa primeira característica que é encontrada na vida de Isaías, que é encontrado na nossa, e por isso nós podemos nos dispor ao agir de Deus, à vontade do Senhor. Primeira coisa, eu quero que você vire para aquele que está do seu lado e diga: você tem o Espírito de Deus. Vire para aquele que está do seu lado e diga: você tem o Espírito de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus. Diz Isaías aqui: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está sobre nós, está em nós, habita em nós, age por intermédio de nós. Todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador, diz a Bíblia que ele tem o Espírito de Deus. Nós podemos ser estes homens e mulheres chamadas por Deus neste tempo, porque nós, à semelhança de Isaías, nós
o Espírito de Deus. E nós podemos ousar dizer isso, seja para quem quiser ouvir, aqueles que nos julgam, aqueles que olham meio atravessados por nós, não importa, nós temos, porque a palavra diz que nós temos. Eu tenho o Espírito de Deus, irmãos, pense nisso, o Espírito de Deus, daquele que pode todas as coisas, daquele que renova todas as coisas, daquele que tira de onde não há possibilidade nenhuma ser tirado alguma coisa de lá. Nós temos este Espírito que está vivo e operante neste mundo, porque o Espírito de Deus não parou com a sua mão, ele não se ausentou na história humana, ele ainda usa, mas ele precisa de homens e mulheres como eu e você, famílias como a nossa, com todos os defeitos, com todos os percalços, com todas as dificuldades, mas nós temos o Espírito de Deus para nos ajudar. Diz que quando Jesus chegou lá no alto, é uma história que se conta, lá nos céus, diz um anjo, chegou perto de Jesus e disse assim: o que você veio fazer? Você tinha que ter ficado lá. É uma história fictícia. E disse que o bom mestre disse àquele anjo: olha, eu não posso, porque agora eu deixei os meus lá, eu deixei a minha igreja lá, eu deixei famílias que se converteram ao meu evangelho. E então disse o anjo temeroso: mas se eles falharem, se eles não fizerem tudo aquilo que precisa ser feito, como vai se dar isso? O que vai acontecer? E Jesus respondeu: o que vai acontecer eu não sei, mas eu não tenho outro plano. Deus não tem, o Espírito de Deus não vai usar anjos, o Espírito de Deus não vai usar coisas no mundo sobrenatural, Ele vai usar eu e você, carnais, falhos, mas você pode bater no peito, eu e você podemos bater no peito, porque somos igreja do Senhor, e dizermos: eu posso sim, eu posso agir neste mundo perdido, porque eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim. Mas há uma segunda característica, de que eu e você podemos nos levantar nesta noite e sairmos ali deste lugar sorrindo de canto a canto, a ponto de enfrentarmos tudo. Diz o texto sagrado que o profeta disse: eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Você pode dizer isso? O Senhor me ungiu. Fala de novo. O Senhor, as mulheres, os homens, todos, o Senhor me ungiu. Nós podemos, irmãos, porque o Senhor nos ungiu. Talvez Isaías estaria pensando aqui naquela unção que era aquele óleo derramado sobre os reis, sobre os profetas, sobre os sacerdotes. Mas, irmãos, o óleo que nos ungiu é muito mais valioso do que aquele óleo que ungia os reis no passado. Nós fomos ungidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós temos a unção de Deus. Nós somos ungidos pela mão do próprio Deus. E essa unção nos traz autoridade, nos traz firmeza, porque Ele nos considera acima da média, pois a própria Bíblia diz que Ele fez com que nós nos assentássemos nos lugares celestiais. Nós somos para com Deus riquezas insondáveis. Eu e você somos amados de Deus, somos ungidos, temos a unção da autoridade, da intrepidez,
da palavra que traz impacto na vida das pessoas. Ele nos ungiu. As nossas vestes que outrora, no passado, estavam sujas, diz a palavra de Deus que elas se tornaram brancas, limpas, claras pelo sangue de Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, pela vida de Cristo. A vida de Cristo está sobre nós. O inimigo das nossas almas não pode contra nós, porque quando ele vem contra mim, contra ti, contra as nossas famílias, ele não pode fazer nada, porque Jesus está diante de nós. A unção de Deus nos protege. Mas há uma terceira característica que eu e você temos, e nós devemos tomar posse disso. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Eu sou porta-voz de boas novas, irmãos. Há tanta gente que precisa ouvir notícias boas, anúncios bons, e nós somos portadores da melhor notícia que o homem possa ouvir: a salvação. Não só isso, a resposta para a família nós temos: Cristo Jesus. Você tem feito algo de Deus, aonde a pessoa olha para você e fala assim: não é possível que esse moço vai fazer isso comigo, só pode ter um Deus na vida dele, porque o que eu faço é discriminá-lo, o que eu faço é virar as costas para ele, o que eu faço é ser inimigo dele, mas mesmo assim ele me ama. De onde vem esse amor? Não sei. Mas nós que somos portadores dessas boas notícias, nós sabemos que nós não podemos ficar calados, alheios às coisas que estão acontecendo neste século, neste mundo. Nós somos anunciadores das boas novas aos quebrantados, aqueles que por algum motivo estão gemendo, irmão, com dores insuportáveis na alma, querendo tirar as suas vidas a todo instante. Nós temos a resposta para este povo, para este tempo. Mas há uma quarta característica: enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Eu e você, nós temos o poder de Deus para a libertação daqueles que estão algemados de fato. Irmãos, nós temos o poder de Deus. O poder que excede todo conhecimento. Quando nós chegamos no nosso trabalho, quando nós chegamos dentro das nossas casas, quando conversamos com as pessoas e elas nos contam da vida destruída que estão vivendo, será que nas nossas palavras, se as nossas palavras estão carregadas do poder, da autoridade de Cristo Jesus? Será que nós temos estendido as nossas mãos, não por nós mesmos, mas em nome de Cristo, pelo poder de Deus, para que seja repreendido o mal na vida das pessoas? Quinta-feira passada eu estava pregando lá na congregação, e quando terminou, me trouxeram uma mulher e falaram assim: ela sentiu muito mal, pastor, e ela não consegue ir embora. E ela me disse:
Vira e mexe, pastor, isso me acontece. E neste exato momento eu estou muito mal. O Senhor pode orar por mim? Irmãos, como negar isso? Como não clamar a misericórdia do Senhor, o sangue de Cristo Jesus? Como não rogar o poder de Deus sobre a vida daquela que necessita? Confiados em nós, talvez, em Deus, mas espelhados por nós. E então eu coloquei a mão na cabeça daquela mulher e falei: ó Senhor bendito, o Senhor pode todas as coisas. No nome de Jesus há poder para destronar qualquer coisa que seja. Entra na vida dessa mulher, que ela vá bem para sua casa, que ela se sinta bem, impactada pelo teu poder, que cura, que liberta, que age, que transforma, que reaviva, que anima, que cura de qualquer enfermidade. O sangue de Cristo Jesus ainda é o mesmo. O Evangelho de Cristo Jesus é poder para todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo Jesus não precisa de muletas. Ele ainda é o dínamo que explode corações petrificados, distantes da vontade do Senhor. Que mesmo que a vida esteja no fim por causa de uma doença física, de fato, Deus é Deus que cura ainda hoje. Mas há uma outra característica que nós encontramos dentro dos versículos que nós acabamos de ler. Diz o texto sagrado, no versículo 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Eu sou escolhido de Deus para este tempo, porque este tempo é o tempo aceitável do Senhor. Nós somos estes homens que foram forjados ou que estão sendo forjados, homens e mulheres, para este tempo da tecnologia, da pós-modernidade, das informações instantâneas. Talvez nós olhamos, nós que passamos um pouco dos 41, dos 42, a Letícia não chegou lá ainda não, que ela falou que fez 35, a Raquel fez 34, mas nós que já passamos dos 41, nós estamos, muitas das vezes eu me assusto com tanta tecnologia. Os garotos de hoje não são os garotos de antigamente, nas suas mentes. Os jovens, os casais hoje, nós temos que criar artifícios, muitas das vezes, mecanismo dentro das igrejas para atingir os casais dentro em nome desta modernidade toda. Mas este tempo, se eu e você estamos vivos e estamos na presença do Senhor, é porque Deus nos elegeu para este tempo, para este momento, para o que você está vivenciando dentro da sua casa. Deus quer levantar você para uma palavra abençoadora, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Sou eu e você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus está te chamando para hoje. Mesmo sentindo tanto frio, o que eu vou realizar nas mãos do Senhor é diferente do que vai realizar o Daniel nas mãos do Senhor. O que a irmã Ruth vai realizar nas mãos do Senhor é diferente do que o Felipe
vai fazer sendo usado pelo Senhor. Nós não sabemos o potencial que nós temos nas mãos do Senhor, mas que Ele nos levantou para este tempo, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida de que Deus me trouxe a este lugar para aqui ser usado tremendamente nas mãos do Senhor. Eu não tenho dúvida, irmãos. Eu não tenho dúvida que nós vamos alcançar os nossos vizinhos, aqueles que estão ao redor da nossa igreja, pela fé em nome de Jesus, porque nós somos aqueles que vão ser usados para anunciar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é agora, é hoje. Mas, irmãos, há uma última característica que nós podemos aprender com o texto que nós estamos lendo. Diz o versículo 3, e eu gostaria que nós lêssemos todos juntos o versículo 3 do capítulo 61 em uma só voz, com voz de profeta. Vamos ler todos juntos? A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Eu e você somos estes Isaías de Deus, levantados para a transformação de vidas. A pôr, versículo 3, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, nós somos estes Isaías. Você pode virar para aquele que está do seu lado e dizer: você é o Isaías de Deus. Nós somos estes Isaías que Deus está levantando neste tempo para a transformação de vidas. E como é bom, irmãos, sermos usados pelo Senhor e ver o fruto da ação de Deus nas nossas vidas, através daquelas pessoas que são transformadas pelo agir de Deus em nós. Ontem eu estava lá em Manhumirim, e então fizeram uma homenagem, e a todo tempo viravam para mim e diziam: pastor, nós te amamos, o Senhor foi uma bênção aqui na nossa igreja, o Senhor foi usado por Deus, como eu cresci ouvindo o Senhor, pastor, o Senhor foi... O outro me mandou um e-mail lá: pastor, eu tenho o Senhor como um pai, porque nas horas mais difíceis o Senhor foi lá em casa, me ajudou, andou comigo. Pastor, aquele dia que o Senhor veio conversar comigo e nós trancados ali no quarto, o Senhor me explicou sobre algumas coisas concernente à palavra do Senhor. Que bênção que o Senhor foi na nossa vida. O pastor que estava lá conduzindo aquele momento disse: pastorzão, nós amamos o Senhor é bênção. Irmãos, eu fiquei pensando de mim mesmo. Ai de mim, irmãos, não tenho nada para oferecer, não tenho nada a doar que seja benéfico para o crescimento das pessoas, mas é Deus em mim, porque eu sou um destes Isaías, com seus defeitos, com seus temores, mas quando nós nos dispomos, ó Deus, nas mãos do Senhor para ser usado por Ele, nós nos tornamos como estes arautos de Deus a anunciar a Deus, anunciar a sua palavra,
a anunciar este poder que transforma, porque eu tenho o Espírito de Deus, eu sou ungido pelo Senhor, eu sou o anunciador das boas novas, eu posso usar o poder de Deus em nome do próprio Deus. Eu sou escolhido do Senhor para este tempo. E pela fé, eu sou um Isaías. Talvez um Isaías não como aquele do passado, um pouco diferenciado para este tempo, agindo em lugares e circunstâncias diferentes. Irmãos, o que o Senhor quer nos dizer nesta noite é que nós não podemos parar de fazer a vontade e a obra do Senhor. Não só nos reunirmos aqui neste lugar e acharmos que está tudo bem, não. Há pessoas lá fora carentes de nós, de Deus na nossa vida, mesmo sendo quem somos, pobres, fracos, pecadores. Certa vez se promoveu um grande congresso, iria trazer um grande homem de Deus para poder pregar naquela ocasião. Aquele homem de Deus ia pregar sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à tarde, domingo à noite, segunda-feira à noite. A igreja que o convidou queria aproveitar porque era um homem usado e conhecedor da palavra. Escreveu vários livros, foi tradutor de livros extraordinários, teologicamente falando. E então ligaram para este homem e disseram: pastor, nós queríamos que o Senhor mandasse os seus credenciais, as suas credenciais, para nós colocarmos aqui no banner da igreja. E então o pastor, já de idade, experiente no ministério, disse: irmão, mas não precisa disso. Não, pastor, é de praxe aqui na nossa igreja. Nós colocamos todo o seu estudo, toda a sua formação teológica, acadêmica, no banner, e nós precisamos. E ele falou: irmãos, eu não estou acostumado com isso. Pastor, mas isso chama a atenção das pessoas. E então aquele pastor do outro lado, sábio em suas palavras, na sua vida, disse: eu posso orar ao Senhor e amanhã eu te dar uma resposta? E então o secretário daquela igreja disse: pode, pastor. Então amanhã, tal hora, nós vamos ligar para o Senhor. Então desligaram ali o telefonema. Então no outro dia, o secretário, na hora marcada, ligou para este pastor e disse: e aí, pastor, tudo bem com o Senhor? Tudo bem, a paz de Cristo Jesus, a paz, meu irmão. E aí, pastor, o que nós podemos colocar aqui no banner da igreja, na faixa que nós iremos fazer e espalhar no comércio todo aqui da cidade? E aquele pastor sabiamente falou: olha, irmão, quando o irmão me falou sobre o que poderia ser colocado no banner da igreja a respeito de mim, eu fui para o meu quarto, dobrei os meus joelhos diante do Senhor e pedi ao Senhor direção. Irmão, o Senhor me respondeu. O irmão tem uma caneta aí? Ele disse ao secretário: tenho sim. Então eu vou falar o que Deus deixou que escrevesse então. E aquele moço, muito atenciosamente, pronto para discriminar ali todos os quesitos daquele homem de Deus, aquele homem virou para o secretário da igreja e disse: olha, coloca assim: irmão fulano de tal, um pecador salvo
por Jesus Cristo. Irmão fulano de tal, um pecador salvo por Jesus Cristo. Quer credencial melhor do que essa? Irmãos, porque tudo é para Ele. Nós somos ungidos por Ele. Nós temos o Espírito dEle. Nós vamos anunciar a sua boa notícia. Nós somos levantados por Ele para este tempo. Nós temos em nós, no nosso levantar, na palavra que sai da nossa boca, o poder que vem dEle. E nós somos os seus profetas, à semelhança de Isaías. Amém, irmãos? Mas amém mesmo? Amém. E nós que estamos aqui, Senhor, estamos todos nivelados, ó Deus, por Ti. Não há ninguém maior e nem melhor aqui. Somos pecadores salvos por Jesus Cristo, alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Mas a Tua palavra nos diz, ó Pai, que nós temos estas características dadas pelo Senhor. Nós somos estes, ó Pai, que irão impactar, ó Deus, a vida daqueles que vão beber da fonte que jorra de nós, que procede do Senhor. Ó Deus, então, ó Pai, eu venho te pedir, ó Pai, por cada irmão aqui presente, por cada homem, ó Deus, que está ouvindo esta palavra, por cada família, ó Deus, que está ouvindo a voz do Senhor através desta mensagem que procede do Teu trono de graça, ó Pai bendito. Por cada filho e filha, ó Deus, que está vivendo em rebeldia, ó Pai, contra os seus próprios pais. Que o Senhor, ó Pai, entre nessas vidas, com o Teu poder e com a Tua graça transformadora, ó Pai, e os levante como Isaías, usados pelo Senhor, para a glória do Senhor, a ponto de olharmos, ó Pai, os nossos filhos, ó Deus, e nos assustarmos com a boa mão do Senhor sobre a vida deles, os direcionando em tudo, Senhor. Deus, nós não criamos os nossos filhos, ó Pai, na Tua presença para serem filhos perdidos. Eles estão sendo salvos pelo Senhor. Ó Pai bendito, nós queremos criar famílias, ó Deus, estruturadas, alicerçadas na Tua palavra, ó Deus bendito. O mal não chegará à nossa casa, Senhor. Nós estamos protegidos, ó Deus, pela Tua presença. Nós somos aqueles aonde habita o Teu Espírito de poder, ó Pai. Nós somos ungidos pelo Senhor. Ó Deus, que nesta noite, ó Deus, nós possamos entender deste jeito e desta forma. Porque amanhã começa um novo dia, Senhor. Uma nova semana de trabalho. E nós queremos tão somente refletir a glória que é do Senhor com as nossas atitudes. Então, ó Pai, nos capacite para tanto, porque por nós mesmos, ó Deus, não podemos fazer nada. A Tua palavra mesmo nos afirma: sem o Senhor nada podemos fazer. Mas é em nome de Jesus que profetizamos, ó Pai bendito,
sobre as nossas casas e sobre as nossas igrejas e sobre os nossos entes queridos, em nome de Jesus.